Não tome decisões baseadas em circunstâncias, é o tema da nossa live nesta noite. Eu pergunto para você, você já tomou alguma decisão baseada em um momento que você estava vivendo, circunstancialmente, momento de crise, você tomou uma decisão muito séria e depois você veio se arrepender? Pois é, nós vamos falar sobre isso, porque a gente não deve tomar decisões muito sérias que envolvam finanças, que envolvam ministério, vida espiritual, fé, família, casamento, quando a gente está enfrentando alguma crise, alguma necessidade. E tem muita gente que está tomando decisões sérias em momentos de crises. Eu disse que momentos são temporais, momentos são momentâneos, por isso que se chama momento. Então, às vezes a gente está enfrentando uma crise, mas essa crise é momentânea. Então, nós precisamos aprender a equilibrar, a administrar as crises, para a gente não tomar decisões sérias, para que não venhamos nos arrepender depois, tá certo? Então vamos lá, eu queria ler com você sobre esse assunto em Ruth. Vamos ler o capítulo 1 de Ruth, vamos ler do versículo 1 até o 6 por aí. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem da cidade de Belém de Judá saiu para peregrinar na terra de Moabe. Levou consigo sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram para a terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos os filhos de Noemi, Malom e Quilion, ficando assim Noemi desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Olha que história tremenda. Então eu queria falar sobre isso, né? O texto diz que houve uma fome em Belém, houve na terra, né? Atingiu vários lugares e atingiu a cidade de Belém, onde morava Elimeleque com a sua esposa Noemi e com os seus 2 filhos, Quilion e Malom. E Elimeleque, no meio daquela crise de fome que havia, ele decidiu pegar a sua família e migrar para a terra dos Moabitas. Deixou terra, deixou casa, deixou familiares e foi para um lugar distante, diferente do seu povo e até para um lugar que Deus não era muito favorável, e você vai saber por que no decorrer desta palavra. Então eu queria trazer aqui para nós, nesta noite, algumas lições sobre esta decisão. Você conhece uma pessoa que já quebrou a cara, vamos usar aqui o português, claro, que já teve várias consequências por tomar uma decisão precipitada apenas porque estava num ambiente circunstancial, difícil, e tomou uma decisão da qual veio se arrepender mais tarde e comprometeu toda a sua casa, toda a sua família, talvez todas as suas finanças. Conheceu alguém assim? Pois é, nós vamos tratar sobre isso hoje. E a história de Elimeleque tem sido a história de muita gente. Tem pessoas que têm tomado decisões
sérias na sua vida, que comprometem o futuro de sua família, compromete o casamento, compromete a vida dos filhos, porque simplesmente passou por uma crise. Então havia crise, havia fome na terra, e Elimeleque decidiu migrar com a sua família para outro lugar, e ali teve, na verdade, ao invés de ter resultados positivos, de ter lucro, ele teve um grande prejuízo. O texto diz que ele morreu, os filhos morreram, e Noemi ficou viúva, sem nada, tinha perdido sua terra na cidade de Belém, foi com uma mão vazia e voltou com a outra pior. Então nós podemos tirar várias lições desta palavra, e eu queria compartilhar com você. Eu enumerei aqui alguns pontos, e o primeiro deles é decisões baseadas em circunstâncias, em ambientes, em crises financeiras, crises emocional ou espiritual, nunca são inteligentes. A maioria das decisões que as pessoas tomam, embasados em circunstâncias, pode dar errado. Entendeu? Muita gente está tendo consequências porque tomou decisões quando estavam passando por alguma crise, ou financeira, ou conjugal, ou emocional, ou espiritual, estavam com crise no ministério e tomaram a decisão de migrar para o outro lugar e tiveram consequências terríveis na sua vida. Então Elimeleque decidiu levar sua família para a terra dos Moabitas, tudo por causa da fome que havia, entende? Agora, o que acontece que ele não foi inteligente, por quê? Porque muitas famílias que também passavam pela mesma situação que a família de Elimeleque, não migraram para lugar nenhum, continuaram em Belém, porque sabiam que a fome era apenas por um tempo, a fome iria passar, entende? Tudo aquilo iria acabar, iria passar, porque toda crise ela tem um tempo. Então as pessoas também, contemporâneas e vizinhas e moradores da mesma cidade, também estavam passando pela mesma crise que Elimeleque, mas ninguém tomou a decisão, a não ser Elimeleque, e sofreu consequências. Porque as pessoas sabem, pessoas inteligentes sabem que crises são passageiras. Então eu estou sendo boca de Deus aqui para você nessa noite, para dizer para você que a crise que você está passando hoje, eu não sei que tipo de crise você está vivendo, se é financeira, se é familiar, se é casamento, você está com uma crise no seu relacionamento, se você tem um problema sério na sua vida, hoje, essa crise vai passar, toda crise é passageira, toda crise é momentânea. Mas tem gente que não quer encarar e foge da situação. Mas tem crise que na verdade é processual, é uma forma que Deus tem até para nos ajustar. E toda crise, todo processo que nos fortalece, que nos edifica, ele tende a ser dolorido para nós. Agora vamos observar, como eu disse, várias famílias também estavam passando pela mesma crise que a família de Elimeleque, mas ninguém saiu do lugar. Continuaram, encararam a crise. Mas outras famílias, ou melhor, a família de Elimeleque toma a decisão de sair. E sair para onde? Ele decidiu ir para Moabe, para tentar começar a vida ali novamente. Mas Moabe era o lugar menos indicado para que o sujeito fosse com a sua família. Bem? E o que ele conseguiu ali? Na visão dele, vamos para Moabe, nós vamos melhorar de vida. Mas foi pior para ele. Ele morreu, seus 2 filhos morreram, a mulher ficou amargurada, ficou arruinada e teve que voltar para sua terra como uma pessoa derrotada. Entende? Porque todas as decisões que tomamos
sem a direção de Deus, certamente nós vamos ter problemas sérios como consequências. Então Elimeleque destruiu sua família, porque tomou uma decisão fora da hora, na hora mais indevida e para o lugar menos apropriado, podemos dizer assim. E ele foi para aquele lugar e comprometeu todo o futuro da sua família. E sabe o que acontece? É a lição que tiramos daqui, é que nós também muitas vezes tomamos decisões assim. Pessoas vivem tomando esse tipo de decisão por conta de crises que estão vivendo. E é por isso que Deus vem na nossa vida e nos ensina, e nos ajuda, nos alerta, para que não tomemos decisões sem a direção de Deus. Por isso Deus nos deu inteligência, para que a gente não tome esse tipo de decisão. Amém? Deus nos deu inteligência para que a gente administre todo tipo de crise. Todos passam por crise. Quem não passa por crise? Quem não está vivendo um tempo de crise nesse momento? Principalmente no Brasil, né? A nossa realidade hoje aqui, as pessoas estão tendo problema financeiro, tem problema de família, tem crise em vários aspectos da sua vida. Essa pandemia veio desarmar todo mundo, veio desmoronar muitas coisas, muitos castelos. Mas não é uma crise para nos levar a tomar decisões que podem nos comprometer mais tarde. Vamos aprender com o Espírito de Deus. Amém? Faz sentido isso aí para você? Então tome a palavra desta noite como uma palavra divertida para a sua vida. Deus deu inteligência para o ser humano justamente para prever coisas, para agir, para que nós venhamos usar exatamente nessas horas, para que a gente não venha tomar decisões que venham comprometer a nossa vida. Talvez você esteja passando por uma crise hoje. Busque em Deus inteligência para você não tomar decisões sérias. Se os seus problemas são emocionais, ou espirituais, ou financeiros, ou familiares, não sei. Então tome a iniciativa de buscar o direcionamento de Deus, a direção do Espírito Santo, para você não fazer o que Elimeleque fez com a sua família, tá? Porque tem gente que está se prejudicando hoje, em vários aspectos da vida, porque tomam decisões sem esperar o milagre de Deus, a bênção de Deus, ou a interferência de Deus nas crises. Toda crise passa, todo momento de crise tende a passar. Entendeu? E Deus nos dá graça para vivermos esse tempo. Amém? Então tem gente que está saindo no tempo da crise, toma decisão, achando que vai dar certo, que vai melhorar de vida, quando não vai. Ao invés disso, ao invés de crescer, ao invés de prosperar, estão fracassando. Fracassam na família, fracassam na criação dos filhos, fracassam na vida financeira, portas se fecham, as pessoas ficam frustradas, ficam doentes emocionalmente, ficam doentes espiritualmente e fisicamente, porque tomam decisões erradas. Faz sentido isso tudo aí para você? Então seja inteligente, não faça o que Elimeleque fez com a sua vida. Outra coisa, Deus nos deu inteligência para avaliarmos os impactos que as nossas decisões podem causar. E isso se chama prudência. Você é prudente? Talvez Elimeleque não tenha sido prudente, não avaliou os impactos, não parou para avaliar o que a decisão dele poderia causar. Acredito que o sujeito não sentou com a esposa, com Noemi, e definiram, né, uma situação. Eu sempre penso que todas as vezes que você vai fazer alguma coisa, seja uma decisão que você vai tomar, seja algo que você vai começar, você precisa de 3 coisas, que eu chamo de VCPA. Anote aí.
Essas 4 letras. V, C, P, A. Quero ver você escrever aí no chat. Diga assim: antes de eu começar qualquer coisa, seja ministerial, seja familiar, seja comercial, seja em que área for, cada decisão que eu tenho para tomar, que pode mudar a minha vida, eu preciso V, C, P, A. O que é isso? Visão, conhecimento, planejamento e ação. Então você precisa ver, primeiro, o que você quer. Eu acho que o Elimeleque não sentou com a família e não viu o que eles queriam construir, saindo de Belém, deixando as suas estruturas todas para trás e indo para a terra dos Moabitas. Ele não avaliou, ele não percebeu, entende? Então ele não entendeu que ele precisava ver. Então, antes de você tomar qualquer decisão, veja, tenha visão sobre o que você quer, uma visão clara. Segundo, conheça, tenha conhecimento de causa, pesquise, procure saber como é que é, se vai dar certo, se não vai, quem já fez, quem teve sucesso naquela área, quem teve resultados, quem pode ser referência para mim. Isso é conhecimento. Deus nos deu inteligência justamente para isso. E eu vejo as pessoas tomando decisões sem ter visão clara sobre aquilo que elas querem, sem ter conhecimento de causa, sem conhecer profundamente o que elas querem fazer. Faz sentido isso aí? Então, V, C, P. Depois que você vê, que você sabe o que você quer, você conhece o caminho das pedras, então planeje a sua vida. Planeje. Tenha planejamento. Entende? Tenha planejamento. Porque tem gente que não tem visão, não tem conhecimento de causa e não planeja a sua vida. Alguém já disse que quando você falha em planejar, você está planejando em falhar. Faz sentido isso aí? Então, Elimeleque precisava planejar. Eu tenho que planejar minha vida. Eu tenho que planejar o que eu quero fazer. Eu tenho que sentar e discutir com a minha esposa, com os meus filhos, para saber se a decisão que quero tomar não vai nos comprometer no futuro. Talvez Elimeleque não teve esse discernimento. Ele não teve o VCPA. Ele não teve visão, não teve conhecimento, saber se a decisão que ele ia tomar daria certo, e não teve planejamento na sua vida. E então vem a 4ª letra, né, que é o A. Então, VCPA. Você vê, conhece, planeja e age. Tem gente que está agindo, tem ação antes de conhecimento, antes de planejamento, antes de visão. De ter visão clara do que quer. Entendeu? Então eu acredito que o Elimeleque não teve esse discernimento e por conta disso comprometeu sua família, comprometeu sua casa, comprometeu seus filhos. Isso se chama prudência. Prudência é a capacidade que Deus nos dá, é aquela virtude, aquele entendimento, aquela inteligência que Deus nos dá para calcularmos o impacto que as decisões que vamos tomar podem causar para a nossa vida. E tem muita gente tomando decisões, fazendo coisas sem planejamento, sem conhecimento de causa, sem saber o que está fazendo, muitas vezes em desobediência. Muitas vezes alguém chegou para ele e falou: não faça isso, que vai dar errado, não vai ser, não é certo. Entende? As pessoas estão vivendo isso. Eu vejo muita gente fazendo isso. E depois que dá errado,
elas voltam chorando, arrependidas, tiveram prejuízo e dizem: apóstolo, me ajuda. O que eu posso fazer? Agora você tem um prejuízo. O prejuízo, normalmente, ele é resultado da falta de VCPA. Então, nunca esqueça desse VCPA. Repete ele 21 vezes. VCPA, eu preciso de VCPA, eu preciso de VCPA, eu preciso de... Bota isso, fica repetindo isso até entrar na sua cabeça. Cada vez que você for tomar uma decisão, cada vez que for fazer alguma coisa que vai comprometer finanças, que vai comprometer família, mudança geográfica, mudança ministerial, mudança de igreja, mudança de casamento, mudança de cônjuge, VCPA. Repita isso constantemente para você. Eu fiz disso regra para mim. Isso aí é regra para a minha vida. Tem coisa que eu vou descobrindo e vou colocando como regra na minha vida. Então, de vez em quando que eu tenho que tomar uma decisão, eu penso: VCPA. Eu conheço, eu tenho visão. Isso faz parte da visão, porque o fato de você ter uma visão não diz que você já sabe tudo. A visão é o primeiro passo. Mas visão não é apenas enxergar a possibilidade. Visão é conhecer tudo. Se você tem visão de algo que já existe, então veja alguém que funciona naquilo. Aí você vai para o segundo passo, que é o conhecimento. Então você vai conhecer, vai descobrir, vai pesquisar, vai saber, vai se informar, para ver se vai dar certo. Depois você vai para o planejamento. Como é que eu vou fazer? Quando é que eu inicio? De que maneira? Como é que eu vou fazer? Quanto eu tenho para investir? Isso vai dar certo? E por fim você age. Quando você tem o resultado dos outros 3 primeiros passos. Isso é o seu VCPA. Então, tenha a prudência, que ela é uma ferramenta da sabedoria, para que você não tenha consequências como Elimeleque teve. Porque as nossas decisões de agora, elas podem comprometer o nosso futuro. A decisão que você toma hoje não vai ser para amanhã. O resultado nem sempre vai ser imediato. Pode ser 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, 10 anos depois. Entendeu? Mas acontece. Então, seja muito inteligente. Olha o que o livro de Provérbios, capítulo 8, verso 12 diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselho. Olha só, aqui é a sabedoria que está falando. Está dizendo: eu, a sabedoria, habito com prudência. Prudência faz parte da sabedoria. E diz: e tenho à disposição conhecimento e conselhos. Então, quando você tem prudência, quando você tem sabedoria, você vai ter conhecimento e conselho. O conhecimento é saber tudo a respeito da decisão que você está tomando. E o conselho é pegar a orientação de quem já abriu o caminho, quem já foi, quem está na frente, aí que entra a mentoria, de quem já chegou lá onde você quer chegar, e pode te dar direções, pode te dar alguns conselhos, algumas dicas de como fazer para você chegar naquele ponto, ou naquele estado, naquele momento que você quer chegar, ok? Então, todas as decisões, aprenda uma coisa: todas as decisões de hoje comprometem o seu futuro. Se as decisões forem sábias, forem inteligentes, elas vão surtir efeitos no seu futuro. Se as decisões forem como as de Elimeleque, certamente vão ter também resultados negativos no seu futuro. Então, seja como for, o seu futuro vai ter resultados das decisões que você toma hoje. E muitas vezes, essas decisões ou esses resultados surtirão exatamente na sua família, seus filhos, seu cônjuge,
seu ministério. Amém? Por isso que nós precisamos conversar, avaliar as questões antes de tomarmos qualquer decisão. Amém? Entenda isso. A vida é feita de decisões, mas antes de tomarmos qualquer decisão, precisamos do VCPA, precisamos avaliar tudo. Amém? Se você tomar decisões sem avaliar as possíveis consequências, certamente você vai pagar um alto preço. E outra coisa, avalie as consequências, os resultados, em 3 etapas, em 3 fases, em curto, médio e longo prazo. Tá? Porque tem gente que faz as suas decisões apenas em curto prazo. Não vou tomar uma decisão hoje aqui para ver o que vai acontecer amanhã, não. É curto, médio e longo prazo. Porque o que não acontece amanhã pode acontecer depois e bem mais à frente. Amém? A outra decisão séria que Elimeleque tomou foi sair de Belém, da terra que tinha a proteção e a bênção de Deus, e foi para Moabe. E a Bíblia diz, no texto que lemos, diz, e peregrinou na terra de Moabe. E o texto diz que foi cerca de 10 anos. O sujeito deve ter vendido a casa, deve ter vendido o terreno, as propriedades em Belém, e migrou para Moabe. Então, cuidado com as suas decisões. E ele foi peregrinar nas terras de Moabe. O que é peregrinar? Peregrinar é viver como nômade, é viver sem rumo, é para cá e para ali. Conhece alguém que já mudou 10.000 vezes? Cada mês está num endereço diferente, está num bairro diferente, está num lugar diferente, está numa congregação diferente, está no emprego diferente, está sempre migrando, tentando alguma coisa nova. Conhece alguém assim? São pessoas sem posição definidas. São como Elimeleque, vão para Moabe. Moabe é terra que não tem a bênção de Deus. Deixam Belém. Belém significa terra de pão, casa de pão. Sai da casa do pão para ir para Moabe. Só que Moabe é uma terra, é um lugar que não tem a bênção de Deus. Por quê? Porque lá na história, quando você lê a história dos moabitas, você vê que eles eram um povo amaldiçoado por Deus. Deus não gostava, mandou exterminar os moabitas. Por quê? Porque os moabitas e os amonitas eram filhos de Ló com as suas filhas. Então os moabitas eram frutos de incesto do pai com a própria filha, de um espírito de imoralidade que veio com as filhas, a síndrome, o vírus da imoralidade que tinha em Sodoma, acompanhou as filhas de Ló e consequentemente acompanhou Ló. E quando eles foram para as montanhas, não havia homem naquele lugar. As mulheres, as garotas embebedaram o pai e tiveram relação sexual com eles, com o pai. E desse relacionamento incestuoso nasceram os amonitas e os moabitas. Então Deus deu uma ordem para que se destruísse os moabitas. Então não era um lugar apropriado para Elimeleque sair. Tem lugar que não tem a bênção de Deus. Se você for para aquele lugar, pode ter certeza que você não vai contar com a companhia de Deus. Tem muita gente que saiu da bênção, saiu de Belém, saiu da terra do pão, saiu da proteção, saiu da cobertura, saiu da bênção e foi para Moabe, para um lugar onde não tem a bênção de Deus, onde tem Deus como adversário. É duro isso, mas tem lugar que você pode ser a pessoa mais cheia do Espírito Santo, pode ser a pessoa mais justa, mais fiel, mais crente, íntegro, leal,
Mas tem lugar que, se você for, você pode ter certeza que você deixa de ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Viu? Deus só vai até aquela fronteira com você. De lá para lá, Deus diz: agora é só você, amigo. Eu estou fora. Não estou nessa. Eu vou até aqui. Daí para lá, não conte com a minha companhia. Não conte com a minha ajuda. Não conte com a minha presença. Isso é duro, irmão, mas é verdade. Muitos de nós não queremos aceitar essa verdade, mas ela é intrínseca. É fato. Não podemos viver. Então, Elimeleque, mesmo na crise, ele podia entender: essa crise vai passar, eu estou na terra da bênção, eu estou na casa do pão, essa crise de fome vai passar, Deus vai me abençoar, vai me prosperar novamente. Eu não preciso sair daqui para lugar nenhum, eu não preciso abandonar minha fé, não preciso deixar o meu Deus, porque isso vai virar novamente abundância, terra da bênção. Belém, a terra do Messias, terra de Davi, de onde veio o Messias. Então, havia uma promessa para Belém. O lugar onde Deus abençoou uma vez, onde tem a promessa da bênção de Deus, por mais que passe por crise, mas sempre vai ser um lugar seguro para mim e para você. Porque toda crise passa. Entendeu? Então, Elimeleque preferiu levar sua família para Moabe, para um lugar amaldiçoado, para uma terra que não tinha a bênção de Deus. Deus já havia condenado a extinção total e absoluta. Agora, você conhece pessoas que estão vivendo isso? Você conhece alguém que saiu debaixo da bênção para um lugar onde não tem a bênção de Deus, está fracassando financeiramente, espiritualmente, ministerialmente? Aí você diz assim: meu Deus, mas eu sou fiel, o fulano é fiel, o que está acontecendo? Acontecendo que provavelmente ele está em Moabe, no lugar onde não tem a presença de Deus, onde Deus diz: aqui eu não venho, aqui eu não estou, eu não pertenço a esse lugar e não acompanharei quem vá para esse lugar. É terrível isso, né? Tem gente que acha que em qualquer lugar Deus está. Já viu aquela velha ideia que as pessoas têm? Não, qualquer caminho leva a Deus. Não. Só tem um caminho que leva a Deus. Não é qualquer caminho que leva a Deus, não. Pegue o seu carro e saia para qualquer lugar, querendo chegar em determinado lugar. Mas saia adoidado, para ver se você vai chegar no lugar que você quer. Provavelmente não. Vai se perder, porque não é só sair. Não é todo o caminho que leva para um determinado lugar. Existem rotas específicas. Existe um mapeamento para ali. Então, da mesma forma, são as nossas decisões espirituais com relação à bênção e à promessa de Deus. Então, tome muito cuidado quando você estiver prestes a tomar decisões. Será que para esse lugar, ou essa decisão que eu quero tomar, eu vou contar com a presença de Deus, com a bênção de Deus, ou eu vou estar sozinho? Deus vai estar junto, ou eu estarei só? Então seja inteligente para discernir se realmente Deus vai estar com você ou não. Amém? Tem gente que fala assim: eu vou porque meu Deus está comigo, mesmo que eu tenha que estar, qualquer lugar, Deus vai estar. Não, tem lugar que Deus não está. Moabe, Deus nunca esteve com Moabe. Amém? Então tome cuidado, porque tem lugar que você não vai contar com a companhia de Deus. Deus não vai estar presente. Deus só vai com você até aquela determinada fronteira. De lá para lá ele diz: agora, amigo, é só você. Não entro com você aí, não vou aí.
Não porque Deus tenha medo, não porque Deus não tenha poder para mudar. Ele tem. Só que uma coisa que ele já ignorou, que ele já amaldiçoou, ele não volta atrás das suas decisões. Então a gente tem que tomar muita sabedoria, muito cuidado, ter muita inteligência para que a gente não tome esses caminhos, essas rotas para lugares, para ambientes, para situações onde não contaremos com a bênção e nem a presença de Deus. Amém? Elimeleque e Noemi concordaram em ir para Moabe sem discernir, sem entender o que estava acontecendo. E tiveram prejuízo. O texto diz que ela voltou amargurada, perdeu a família. O cara morreu, os filhos morreram, ela ficou com 2 noras viúvas, ela viúva, amargurada, porque não tiveram inteligência para tomar a decisão certa. Ou talvez ele tenha tomado a decisão sozinho. Porque marido e mulher devem tomar decisões juntos. Quando tem família, deve se reunir a família toda e devem tomar decisões juntos. Por quê? Porque a decisão de um pode comprometer o futuro de todos. Aí nós vemos o desastre acontecendo, Elimeleque morre prematuramente, os filhos morrem prematuramente, e o resultado? O texto diz que Noemi ficou viúva e cheia de amargura de alma. Ela ficou com frustração na sua alma, decepcionada, a decepção invadiu sua alma, e a Bíblia diz que ela, quando já estava no fundo do poço em Moabe, sem dinheiro, sem recursos, sem terra, sem marido, sem filhos, com 2 noras, porque naquela época o costume uma vez que casou, os pais não aceitam mais as filhas de volta, e agora ela tinha despesa com ela e com as 2 noras. Triste, né? E a Bíblia diz que ela se torna uma mulher amargurada de alma, teve amargura em sua alma. Ela volta para Belém, porque ela chega à conclusão que tomaram decisões erradas. Ela volta para Belém, soube que a terra agora era próspera, que Deus tinha abençoado Belém, que havia fartura, mas ela volta para Belém, sem marido, sem filhos, sem recurso financeiro, não tinha mais terra em Belém, e agora ela vai viver de favores. Entende? A pergunta é: para onde temos levado a nossa família? Para onde você tem levado a sua família? Que decisões você tem tomado na sua vida? Uma decisão que aparentemente era para ser bênção, se torna amargura de alma para Noemi. Então aprenda uma coisa aqui: as nossas escolhas, as decisões que tomamos, se elas não forem debaixo da direção do Espírito de Deus, poderemos trazer sérias consequências para a nossa vida. E muita gente está tendo consequências sérias porque tomam decisões sem sabedoria, tomam por impulso, tomam decisões sérias por circunstâncias, por necessidades, por causa de crises. Temos que tomar cuidado, porque as nossas decisões que tomamos hoje, elas devem nos levar para um futuro de prosperidade, de paz, de tranquilidade,
de acertos, de bênçãos, e nunca para um futuro que venha nos trazer amargura de alma, como aconteceu com Noemi. Temos que ir para um futuro que nos traga esperança, que nos traga bênção, e não para um futuro sem frutos, um futuro incerto, um futuro amargo, problemático, que traga perdas, que traga resultados negativos. Olha o que diz o verso 20 do capítulo 1 de Ruth. Porém, Noemi dizia: não me chameis mais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti daqui de Belém. Isso ela falou quando já estava em Belém. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que me chamareis Noemi, visto que o Senhor manifestou contra mim a sua mão, e o Todo-Poderoso tem me afligido? O verso 22 diz: assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita. Veja bem, quando Noemi chega em Belém com a sua nora, Ruth, porque órfã, tinha desistido, voltou. As pessoas que conheciam Noemi olharam para ela e falaram: olha, é Noemi. Aí pessoal, Noemi chegou, Noemi para cá, Noemi para ali e tal. Noemi responde para essas pessoas, diz: por que vocês me chamam Noemi? Eu mudei meu nome. Meu nome não é mais Noemi. Meu nome agora é Mara. Mara significa amargura. Amargo. Amargor. Ela diz: agora me chamem de Mara, porque a minha alma está amarga. Olha o que ela diz. Noemi saiu com Elimeleque, com a sua família, feliz, talvez com uma visão, acreditando que ia dar tudo certo, mas não tiveram o VPCA. Lembra do VPCA? Agora ela volta amargurada, ressentida, revoltada, e ela diz: não me chamem mais, eu mudei minha identidade. Noemi é uma mulher feliz, uma mulher abençoada por Jeová. Ela muda a identidade dela para Mara, para uma identidade amarga, de uma pessoa amarga. Você conhece uma pessoa que virou amargura completa porque tomou decisões erradas na vida? Eu conheço pessoas amargas, que até hoje estão amargas, revoltadas com Deus, culpam Deus por causa da decisão que tomaram, porque achavam que Deus iria com elas para Moabe, mas Deus não vai. Deus vai até a fronteira, de lá para lá Deus não vai, Deus não compactua com os moabitas. E se você prefere viver como moabita, pode ter certeza que você não vai contar com a companhia de Deus. Você entendeu? É muito sério isso. Então Deus diz: não conte comigo. Se você deixar Belém e for para Moabe, você não vai contar mais com a minha bênção e nem com a minha companhia. Então Noemi, quando chamam ela de Noemi, ela diz: eu não sou mais Noemi, eu sou Mara. Eu mudei minha identidade, agora eu sou amargura, eu sou um fel ambulante. A minha alma é amarga. Ela diz: porque o Todo-Poderoso, ela usa o nome de Deus, ela diz: o Todo-Poderoso está me oprimindo, a mão dele está sobre mim me castigando.
ela culpa Deus. Quantas pessoas têm culpado Deus por causa das suas decisões erradas? Ou das decisões do marido, ou das decisões da esposa, ou da decisão dos pais, das decisões dos pais? Quantos filhos culpam Deus porque os pais tomaram decisões erradas? Entende? Como é sério? Tem gente que está amargurado, está revoltado com Deus, como Noemi. Noemi culpou Deus, diz: eu saí daqui ditosa. Ditosa é feliz, abençoada, próspera. Mas voltei com as mãos vazias, voltei amargurada, voltei uma mulher totalmente revoltada, rebelde, uma mulher amargurada na alma. Saí ditosa, saí abençoada, mas voltei pobre, desgraçada. E ela diz: voltei amaldiçoada. Então não me chame mais de Noemi. Hoje eu sou uma desgraça ambulante, eu sou problema ambulante. Pessoas que tomam decisões erradas, que saem de Belém, da terra do pão, e vão para Moabe, na tentativa de conquistar, de enriquecer, de ser abençoada, de ficar melhor de vida, acabam amargurando sua vida e depois culpam Deus. Você conhece alguém que tem culpado Deus pelas suas derrotas, pelos seus fracassos, pelas coisas que não dão certo em sua vida? Eu conheço pessoas assim. Já conversei com muita gente, já aconselhei muita gente que totalmente revoltada com Deus, que acha que Deus foi o culpado da perda de um filho, do trabalho, de uma situação, de um ministério. Mas são pessoas que tomam decisões. Elimeleque morreu, os filhos morreram tudo prematuramente, e Noemi volta com uma nora apenas, completamente revoltada, com a alma amargurada. Então ela quis dizer, ela diz: eu saí ditosa, saí abençoada. Ditosa é ser bem-aventurada. Eu saí daqui bem-aventurada, as pessoas me viam como uma pessoa de sucesso, tudo dava certo. Mas agora me vem a derrota estampada no meu semblante. Minha alma virou um poço de amargura, de ressentimento. Hoje eu me arrependo de ter saído daqui. Então, Deus está usando a minha vida para dizer isso para você hoje, hein? Muita gente está aqui, está precisando ouvir essa palavra. Quem sabe você está na fronteira entre Moabe e Belém. Mas saiba que Deus só vai com você até a fronteira. De lá para lá é com você. Se você arriscar, se você teimar em entrar em Moabe, aí você está por sua conta e risco. Você entendeu? Então, queridos, vamos atentar para a palavra. Eu espero que essa nunca seja a sua história. Em nome de Jesus. Seja inteligente. Seja esperto. Busque a inteligência de Deus, sabedoria do Espírito Santo, para você tomar as decisões certas. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje. Tome posse dela para a sua vida.